Mataram meus infinitos e me expulsaram dos campos. Na terra nasceram gritos, dos gritos brotaram cantos. E me fiz cantos de tropeiros e ervateiros, rasgando sulcos com arado e saraguá. Nas alpargatas dos quileiros e chibeiros, andei as léguas de correntes e aceguá. Nas alpargatas de quileiros e chibeiros, andei as léguas de correntes e aceguá. Fala, rapaziada, quem está falando aqui é o professor Carlos, para mais uma videoaula de história. E a nossa videoaula de história de hoje, ela vai ser para lá de especial, para lá de buena. Por quê? Porque nós estamos comemorando a Semana Farroupilha. Por isso a nossa aula, então, ela vai envolver aspectos referentes à história do Rio Grande do Sul. É uma aula comum que vai do 6º até o 9º ano. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça, entra na nossa página, deixa o seu ok, deixa o seu coração, a sua opinião, o seu comentário, porque isso é extremamente válido para que o nosso trabalho possa ser aperfeiçoado, ele possa ser melhorado. Então, vamos à aula. Bueno, como diria o gaúcho, como é que a gente começa essa peleia? Vamos nos reportar um pouquinho a questão da colonização do Brasil, ou do período do descobrimento do Brasil. No caso do Rio Grande do Sul, tem um aspecto bem interessante, que é a questão da demarcação, ou da linha de demarcação do nosso território. Quando os europeus chegaram na América, a coroa portuguesa e a coroa espanhola, elas entraram em conflito e numa discussão para ver quem tinha, na verdade, direito sobre a exploração do território americano. Os espanhóis haviam chegado em 1492 com o Colombo e os portugueses com o Cabral em 1500. Para resolver essa questão, que estava quase na iminência de uma guerra, o que é que aconteceu? Foi feito o famoso Tratado de Tordesilhas, onde parte da América ficou com os portugueses e parte da América ficou com os espanhóis. No caso do Rio Grande do Sul, se nós formos verificar, se nós formos ver a linha de Tordesilhas, o Rio Grande do Sul, até o século XVIII, ele pertenceu à Espanha, ou seja, o Rio Grande do Sul ele se localizava em território espanhol. Só que, além do Rio Grande do Sul pertencer à coroa espanhola, nós temos também um aspecto bem interessante, que é a questão do aspecto econômico. O Rio Grande do Sul, infelizmente, ele ficou durante muito tempo abandonado pela coroa espanhola, porque aqui, além das dificuldades geográficas, para conseguir chegar na região sul era extremamente difícil, e a coroa espanhola não viu nenhuma razão para investimento, porque não haviam produtos que interessassem comercialmente, produtos que justificassem um investimento por parte da coroa espanhola. Nós não tínhamos açúcar, não tínhamos ouro, não tinha prata, e esse tipo de metal precioso, que era a grande riqueza buscada na época do chamado mercantilismo, ele ficava localizado nas outras colônias espanholas que estavam lá em cima, no México, no Peru. Então nós ficamos, infelizmente, ao abandono. O que sobrou para nós aqui? Índio, mato e onça. Vamos agora então conversar um pouquinho sobre a questão do início da colonização. Na verdade, os primeiros que vieram para cá foram os
chamados padres jesuítas, representando a coroa espanhola. Só que o grande problema foi o seguinte: nós tivemos, na verdade, duas levas de reduções jesuíticas. A primeira delas, quando os padres se instalaram aqui, ocorreu o conflito entre a Espanha e a Holanda, que acabou tomando as colônias espanholas da África, e o envio de escravos para a América, ele reduziu bastante. E o Brasil, por sua vez, ele sentiu a falta da mão de obra nas plantações de açúcar. O que aconteceu então? Os bandeirantes desceram até a região sul e acabaram levando os índios, escravizando os índios no lugar dos escravos. Com isso, os padres jesuítas, eles fogem para o lado do Paraguai e eles retornam novamente, bem depois, e fundam então a segunda parte das reduções jesuíticas, que seriam então as que são mais conhecidas: São Borja, São Tomé, São Luís Gonzaga, lá para cima, a chamada zona missioneira. Só que aí, rapaziada, nós temos um problema muito sério, que é o seguinte: quando os espanhóis vieram para cá, ou melhor, quando os jesuítas vieram para cá, eles vieram, como eu havia dito anteriormente, eles vieram em nome da coroa espanhola. E eles apresentaram aos índios toda uma justificativa de que, a partir da conversão deles ao cristianismo, eles deveriam obedecer ao rei da Espanha e que Deus havia dado aquela terra a eles e que eles então deveriam valorizá-la. Seria aquela terra era deles. Tempos depois, a coroa espanhola e a coroa portuguesa, eles fazem um acordo fazendo uma troca. O território português, que é conhecido como Colônia do Sacramento, lá próximo ao Uruguai, ele foi trocado pelas missões jesuíticas. Quando os índios foram comunicados, eles prontamente perguntaram: mas não foi Deus quem disse que nós deveríamos estar nessas terras? Não foi Deus quem disse que nós deveríamos cuidar dessas terras? Eles não aceitaram. Com isso, a Espanha, que anteriormente protegia os índios, pode-se assim dizer, aliou-se aos portugueses e explodiu então a chamada Guerra Guaranítica, que seria o sentido de expulsar, teria o sentido de expulsar os índios das missões. Tem até um aspecto bem interessante nisso. Tanto o exército da coroa espanhola como da coroa portuguesa, eles tinham a plena certeza de que eles iriam resolver esse conflito rapidamente, que isso duraria meses. Então, eles mandaram para ocupar a área que seria deixada pelos índios. Eles mandaram para cá, então, os casais açorianos, que ficaram acampados próximo ao rio Guaíba, aguardando o final do conflito, para então eles subirem para a região das missões e ocuparem aquela área. Só que o conflito não se resolveu tão facilmente assim. Esses casais açorianos, eles meio que esgotaram a paciência de ficar esperando, e eles resolveram então montar uma vila. E diz então que essa vila passou a se chamar Porto dos Casais, que seria então uma das razões ou uma das explicações que justificaria a fundação da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Com a expulsão ou destruição das missões jesuíticas, o que é que aconteceu? O gado que era criado nas reduções jesuíticas, ele ficou durante muito tempo abandonado nos campos, a chamada vacaria del mar.
E esse gado ele começou a ser reproduzido de forma selvagem, de forma livre. A extração do couro, ela tinha um aspecto bem interessante, que era o seguinte: quando o gado era abatido, a carne, na verdade, ela não podia ser levada porque ela, com certeza, apodrecia devido ao tempo de viagem. Então, o gado era abatido, era tirado o couro e as carcaças ficavam atiradas ao léu. Como é que esse problema foi resolvido? A partir do momento em que surgiu a técnica do charque. Esse gado, ele passou a ser salgado de tal maneira que a carne ela passava a ser conservada. E logo depois também se teve a ideia de cercar esse gado, onde então teriam surgido as primeiras estâncias no Rio Grande do Sul para comercialização desse gado e o processo e a venda, na verdade, do charque, que servia para alimentos de escravos na região sudeste. Ou seja, embora o sudeste ainda não tivesse essa denominação, a região, então, vamos falar de São Paulo e Minas Gerais. Muito bem, rapaziada buena de especial. Com isso, então, nós concluímos essa primeira parte da nossa videoaula de História do Rio Grande do Sul. Na próxima videoaula, nós vamos tratar de um tema bem importante e bem legal, que ele gera muita discussão e muita polêmica, que é a Revolução Farroupilha. E também vamos fazer um breve comentário sobre outros dois episódios, que é a Revolução Federalista de 1893, a chamada guerra entre Maragatos e Pica-Paus, e depois vamos falar também um pouquinho da de 1923, a dos Chimangos contra os Maragatos. Rapaziada, foi uma satisfação enorme estar com vocês. Um grande abraço e fiquem bem. Meu canto é rio, meu canto é sol, meu canto é vento. Eu tenho berço, eu tenho pátria, eu tenho glória. Eu só não tenho a terra própria, porque a história que eu escrevi me desertou no testamento. Eu só não tenho a terra própria, porque a história que eu escrevi me desertou no testamento.